noite. Boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook também. Abaixa um pouquinho, Márcio. Nós vamos para os nossos avisos. Bom, nós vamos inverter aqui os avisos, porque Feira da Solidariedade que aconteceu no domingo, né? Agradecer, porque a gente pede, tem que agradecer também, né? Agradecer os colaboradores, os trabalhadores, que ajudaram bastante, desde as primeiras horas da madrugada, né? Começamos a chegar, né, seu Tadeu? Ele está até sentado ali, está cansado ainda, né? Mas, é verdade, mas foi maravilhoso. Agradecer a equipe que se revezou aí o dia inteiro. O pessoal deu um show ali na pizza, no sorvete. Muito obrigado, trabalhadores queridos. Agradeço também nossos amigos que fazem as suas doações. Muito obrigado. Meu amigo que está lá atrás. Sempre as nossas vibrações para você. Sempre me ajuda todos os anos, né? A gente tem que agradecer também, né? E pelo paz e amor, vale tudo, né? Trabalhar, sentir-se cansado um pouco no dia seguinte, mas é para o paz e amor em Jesus. Esta casa que nos acolhe, nos recebe todos os dias, todas as horas, né? São muitos os trabalhos. E tirar um dia no ano para esse trabalho, nada melhor do que a gente exercer esse dia, né? Mas fica aí nossos agradecimentos profundos. Teve trabalhador em outras barracas que trabalharam bastante também, né? Fogaça, né? Pessoal do doce. A equipe é grande, né? Dá para soltar um pouquinho para cá. A Cris, né? Nossa secretária que corre com tudo, compra, corre. Só que ela tem como que é o nome lá? Artesanato, né? É um trabalho intenso também lá. E a equipe também corre bastante. Então nós temos uma equipe aí de um pouco mais de 40 trabalhadores que dá para fazer essa composição com as outras barracas, né? Mas mesmo assim tinha bastante trabalhador, né, Tadeu? Tinha trabalhador até do interior que veio para nos ajudar, né? Se a Natália estiver acompanhando, um beijo no coração da Natália, muito obrigado. Veio de Jundiaí para nos ajudar na feira, né? Uma ex-trabalhadora da equipe. Muito obrigado, viu, pessoal? Até a próxima feira, né? Se Deus quiser. E vamos aqui para os nossos recadinhos, né? Vamos desligar os celulares. Ele vai tocar aí na hora do palestrante, da vibração, e não vai ficar legal. Nós temos também o Evangelho pelo Zoom, de segunda a sexta-feira. Hoje o Marcinho já colocou lá, pessoal. Tem o ID e a senha para quem queira entrar. É só baixar o aplicativo do Zoom. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, a sala abre mais ou menos 10 para as 8 e começamos 8 horas o Evangelho, ok? E só uma pergunta, alguém está vindo pela primeira vez na casa? Que bom, já estamos todos familiarizados com a nossa casa, são todos frequentadores ativos, né? A programação da noite vai transcorrer da seguinte forma: leitura da mensagem, leitura do Evangelho e prece inicial. Nosso querido Marcos Ricciardi já está ali preparado. As vibrações, né? Eu inverti as vibrações. É o cansaço ainda, né? Desculpe, Marcão. Então, as vibrações com o nosso querido Marcos Ricciardi. A Ana Paula, que vai fazer a leitura da mensagem, Evangelho e prece inicial. E hoje o tema: o necessário para salvar-se o bom samaritano. Nosso querido Gilson Tadeu Pereira,
O Gilson é trabalhador da equipe de quinta-feira de manhã, primeira vez que veio fazer palestra conosco. Eu estive fazendo uma pequena palestra, uma quinta-feira. Fui muito bem recebido pela direção do trabalho, por ele, pela esposa, por todos os trabalhadores. E nós convidamos o Gilson e ele aceitou estar aqui conosco hoje. Com certeza será uma série de palestra aqui, Gilson. Porque a gente, quando gosta, convida sempre. E mesmo sem gostar, viu? Então, nós vamos ter nosso querido Gilson hoje aqui. Muito obrigado. Esposa presente também. Muito obrigado pela presença, viu, pessoal? Seja bem recebido pela nossa equipe. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua luz. Que tenhamos uma noite de aprendizado. E que possamos sair daqui bem mais tranquilos, serenos, com a lição da noite. Vamos lá, Aninha. Boa noite a todos. Do livro Folhas de Outono, por Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. O grande problema da vaidade humana não é apenas a preocupação com a aparência ou a paixão por aplauso. Acima de tudo, é a substituição da orientação interna, oriunda da própria alma, pela orientação externa, a preocupação egóica da busca de status. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Paulo, Paris, 1860. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida, para conduzi-los à terra da promissão. E que neste momento possamos agradecer por estar aqui na Casa de Paz e Amor, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos pela equipe espiritual, que está nos acompanhando nessa noite, e que mais uma vez teremos a oportunidade do aprendizado, que o palestrante da noite ele possa ser envolvido em suas palavras, em todos os ensinamentos, e que de toda essa lição nós podemos colocar em prática e sair mais confiantes e restabelecidos da Casa de Paz e Amor. Agradecendo mais uma vez. Obrigada, que assim seja. Boa noite a todos. Eu costumo dizer que quando erguem um pouco o nível do microfone, para mim é um milagre. Normalmente diminuem a altura do microfone. É um grande prazer estar aqui com vocês e nós damos o nosso boa noite também para as pessoas que estão nos assistindo nas mídias sociais. Queremos expressar o nosso agradecimento pelo Domingos, pelo convite, e também pela equipe, pela recepção que estamos tendo aqui, que nos deixa absolutamente à vontade, para que nós possamos passar para vocês um pouquinho daquilo que nós aprendemos. E hoje nós vamos falar sobre caridade, nesta parábola do bom samaritano, que encerra profundas lições nesse sentido, como nós vamos ver. Então Jesus estava pregando e um doutor da lei, o doutor da lei era aquele que dedicava-se ao ensino da Torá, que é o livro sagrado do judaísmo,
E eles ensinavam o judaísmo, evidentemente, nas sinagogas, como acontece até hoje, e a sinagoga é o templo onde é estudado e praticado o judaísmo. Então este doutor da lei levantou-se e perguntou: mestre, o que eu tenho que fazer para possuir a vida eterna? Aqui nós vamos entender como felicidade eterna, porque eles sabiam sobre a existência da vida eterna. Então não precisaria ter perguntado para o Jesus neste sentido. Ele estava preocupado com a felicidade eterna. Então Jesus respondeu a ele: o que está escrito na lei? E ele respondeu: amarás a teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ter compaixão, auxiliar ao próximo dentro daquilo que ele necessita, assim nós estaremos amando a Deus. E com relação a amar a ti mesmo, como é que nós conseguiremos fazer isso? A partir do momento em que nós vamos buscando incessantemente o nosso aprimoramento moral, tendo hábitos sadios, cuidando do nosso corpo físico, que é o nosso instrumento e que permite que nós evoluamos aqui na vida, na matéria. E vigiar também todos os nossos pensamentos e todas as nossas ações. Jesus, então, disse a ele: muito bem, você respondeu a isso, está certo, amar o próximo como a ti mesmo. Vá, faça isso e viverás. Mas o doutor da lei não se deu por satisfeito. Então perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Então Jesus contou a ele a parábola do bom samaritano. E nós sabemos que Jesus falava por parábolas, que eram histórias curtas, alegóricas, porque se Jesus fosse se aprofundar nos ensinamentos, o povo daquela época não entenderia. Então Jesus pegava exemplos do cotidiano para que eles entendessem melhor. Um homem viajava de Jerusalém a Jericó, foi assaltado e espancado por ladrões que o deixaram quase morto. Passou pelo caminho um sacerdote, um líder religioso, que ouviu, mas nada fez. Depois passou por ali um levita. Os levitas eram aqueles que ajudavam aos sacerdotes no templo. E também deu de ombros. Passou por lá um samaritano da Samaria, hoje Cisjordânia, ao lado de Israel. Viu o homem naquela situação muito ruim, apiedou-se dele e tratou as suas feridas com azeite e vinho. O azeite era usado como um agente para curar a pele e o vinho também era utilizado para curar as feridas. Depois disso, ele colocou o homem sobre a sua montaria e levou-o a uma estalagem. Lá chegando, deixou o homem aos cuidados do dono da estalagem e deu-lhe 2 denários. Denário era a moeda, o dinheiro que circulava na época do Império Romano. E ainda disse: olha, se não for suficiente este dinheiro, amanhã eu volto e lhe pago a diferença. Perguntou a ele então Jesus: qual desses 3 lhe parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? E respondeu-lhe o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia. E Jesus então emendou: pois vai
e fazes o mesmo. Jesus, nesta parábola, ensina que para nos salvarmos, nós temos que praticar a caridade. Fora da caridade não há salvação. E o texto explicita muito bem que não há outra alternativa para a nossa salvação a não ser a prática da caridade. Mas que salvação? Salvação de quê? De quem? O que é que significa isto? Salvação é o nosso aprimoramento moral, espiritual. Para tanto é preciso que nós pratiquemos a nossa renovação íntima, a reforma íntima, que tanto é ensinado nas casas espíritas e também aqui no Paz e Amor. Fazendo desta forma, nós vamos conseguir praticar o bem. Com isto, nós vamos nos elevando a passos mais altos na nossa evolução. Passaremos então à direita, como disse Jesus, e não à esquerda, como aqueles que não praticam a caridade. O que é a caridade? Vamos encontrar na pergunta 886 do Livro dos Espíritos uma resposta muito simples, objetiva e abrangente. A caridade é a benevolência para com todos. Mas como podemos praticar a caridade? Muitos dizem assim: como é que eu posso praticar a caridade se eu não tenho nem para o meu básico? Se eu não tenho nem para quase atender a todas as minhas necessidades? É porque se associa a prática da caridade com ser rico. E isso está muito longe de ser verdade. Porque a caridade, ela pode ser também praticada nas mais simples coisas que nós não pensamos e nós não imaginamos. Por exemplo, orando pelos mortos, pelos espíritos sofredores, pelos nossos inimigos e desafetos, caso nós os tenhamos. Através dos bons conselhos que nós damos ao próximo, dando parte do nosso precioso tempo a ouvir um irmão em aflição. E isso acontece com todos. Quantas vezes nós encontramos uma pessoa e perguntamos: como vai, amigo? Como vai, amiga? E a pessoa lhe conta um drama pela qual ela está passando, e naquele momento em que você a encontra, você salva esta pessoa de um momento de uma grande aflição. É como aliviar a pressão de uma panela de pressão. Então não temos que ter pressa quando percebemos essa necessidade. E quantas pessoas têm necessidade de falar, de contar os seus dramas? Quantas pessoas precisam ser ouvidas? E ouvi-las é caridade. Sem olhar no relógio: olha, desculpe, eu não posso te ouvir mais porque eu tenho um compromisso. O compromisso fica para depois. O importante é ajudar. Outro detalhe: quando nós vamos visitar um doente, ou na sua casa, ou no hospital, a nossa presença ajuda ao convalescente a animar-se. Ajuda no sentido de que ele venha a recuperar-se. Só que tem um detalhe muito importante. Quando nós formos visitar algum enfermo,
nós não vamos falar com ele sobre doença. Já imaginaram? A pessoa está convalescente e você diga, sabe, lembra do Ronaldo? Ah, lembra, aquele que era nosso amigo, jogava bola conosco? É ele mesmo, pois é, morreu. Aí você piora o estado da pessoa que está enferma, não é verdade? Então, nós temos que levar palavras de incentivo, dizendo que ele vai se recuperar, que amanhã será um dia melhor, também é uma atitude importante de todos nós. Ajudando alguém a atravessar a rua. Nós fazemos isso. Às vezes há pessoas já entrada em anos que têm uma dificuldade muito grande de se locomover. E nós olhamos ali, e como estamos com pressa, nós não ajudamos. Vocês ajudam uma pessoa a atravessar a rua? Não preciso responder. Então, o que acontece? Também é uma atitude de caridade. Vá lá, dê o braço para a pessoa, ajude a atravessar, mas tome muito cuidado para não ser atropelado. Mesmo quando o farol fecha para o carro, olhe bem se não vem um motoqueiro, porque motoqueiro não tem farol verde e vermelho, eles passam, não é? Então, muito cuidado com isso. Ajude essa pessoa, tratando a todos com respeito. O outro dia, eu e minha esposa, que está sentadinha ali, estávamos fazendo a nossa caminhada habitual e nós sempre passamos aqui em frente ao Paz e Amor para matar a saudade. Então, fazendo a caminhada, nós passamos por uma senhora que nunca vimos antes, é evidente, e nem ela a nós, e nós cumprimentamos essa senhora. Bom dia. Ela ficou tão surpresa com o fato de nós termos dado um bom dia para ela, sem nunca tê-la visto antes, que ela ficou toda feliz. Puxa vida, que bom que vocês me deram um bom dia. Olha, fiquei muito alegre. E nós ficamos surpresos com a reação dela. Não esperávamos isso. Outra coisa muito importante, nós temos uma atividade sociais, atividades que às vezes a gente não pode se furtar de ir. Outra demonstração de caridade é quando nós vamos num velório. Por quê? Porque você vai, não precisa nem falar nada, mas a sua presença, já para aquele que está ali, sofrendo com a partida de um ente querido, já é uma forma de você levar a ele um conforto, um apoio. E se for convidado para falar algumas palavras, fale, ajude, faz parte. Vai fazer com que a pessoa fique reconfortada naquele momento de dor. A caridade pode ser material ou moral. A caridade material é mais fácil de ser praticada. É aquela, por exemplo, que representa a doação de alimentos, a doação de roupas e também doações em dinheiro. Agora, a caridade moral, ela é mais difícil. Por quê? Nós vamos encontrar aqui no Evangelho, no capítulo 13, uma mensagem da irmã Rosália, item 9. Ela diz assim: calar quando o outro mais tolo possa falar, quando alguém se dirige conosco com ironia. Suportar uns aos outros. Este também é um grande desafio na prática da caridade. Não ver o sorriso de desprezo com que nos recebem pessoas que se acham superiores a nós. E é também abnegação, que significa sacrificar os próprios interesses em favor de uma pessoa, de um grupo ou de uma causa. Ou seja, deixar para um segundo plano um momento de lazer,
deixar para segundo plano um momento em que poder-se-ia estarmos descansando nas nossas casas, mas nós arregaçamos as mangas e vamos trabalhar em prol do nosso próximo. O exemplo de abnegação é o que nós vimos aqui domingo passado. O pessoal que trabalhou na montagem das barracas, chegaram aqui de madrugada, depois choveu de tarde, provavelmente devemos ter tomado chuva. Tomaram chuva, Tadeu? Então, por isso que o Tadeu está quietinho lá. A chuva, né, Tadeu? Então, veja, isso é abnegação. Aqueles que trabalharam, aliás, aquele nhoque estava bom, né? Aqueles que trabalharam, todos voluntários, estavam ali, poderiam estar com as suas famílias, poderiam estar na praia, enfim, isso é abnegação. Só que tem uma coisinha. Embora eu tenha dado exemplos lá atrás de como é fácil praticar a caridade, tem outro lado da questão. Para isso, nós temos que ser humildes. Quem são os humildes? São os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, conforme ensina Jesus. Porque a humildade, quem tem este sentimento, quem sabe ser humilde, sabe que este sentimento nivela os homens, mostra que todos somos irmãos e que nós temos que nos ajudar mutuamente. Devemos superar o orgulho e o egoísmo, que são as mais graves falhas morais que nós podemos ter. Na pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 785, o Espírito é muito objetivo e diz: o orgulho e o egoísmo são contrários à prática da caridade. Amar ao nosso próximo e aos nossos inimigos. Os samaritanos, voltando à palavra, os samaritanos e os judeus, eles se detestavam, eles se odiavam, porque os samaritanos, eles não aceitavam a praticar o culto em Jerusalém, como os judeus faziam. Eles na Samaria, eles criaram um próprio templo, onde lá eles faziam as suas adorações, e eles não se toleravam por causa disso. E como é que eles se identificavam? Pelo trajar, pela roupa. É aí que a mulher samaritana reconhece Jesus como judeu, e Jesus pede água a ela, e ela se surpreende enormemente pensando, como um judeu está conversando comigo? E obviamente Jesus, que sempre teve o olhar para o interior das pessoas e não para o exterior, a ele pouco interessava se fosse uma samaritana, se tratasse de um grego, de um etíope. Ele não pensava nisso e não se preocupava com isso. Então, uma outra coisa muito importante com relação à caridade: amar ao próximo como aos nossos inimigos. O samaritano fez isso, ele também não se importou que aquele homem que estava caído era um judeu. Ele ajudou, foi benevolente, foi brando, foi pacífico e foi misericordioso. E nós também não podemos deixar de passar a oportunidade de sermos caridosos, porque de repente, se nós sairmos agora na calçada, saindo aqui do Paz e Amor, essa oportunidade pode surgir. Há uma passagem interessantíssima. Ame a seu próximo como a si mesmo. O judaísmo já pregava isso. Aliás, o judaísmo tem 120
163 postulados. São frases de ensino, e um dos ensinos era exatamente isso. Só que aconteceu uma coisa. Nem o sacerdote e nem o levita socorreram ao pobre homem que tinha sido assaltado. Então eles não fizeram aquilo que eles pregavam e perderam uma grande oportunidade de praticar a caridade, de amar ao próximo. Então nós temos no livro O Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Schubert, que conta a história do Divaldo. Eu recomendo a vocês a leitura do livro O Semeador de Estrelas. O nosso venerando irmão Bezerra de Menezes conta uma história muito interessante que vem enfatizar a necessidade de nós não perdermos a oportunidade de sermos caridosos. Duas senhoras da alta sociedade russa vão à ópera em Moscou, ficam muito tocadas pela emoção da peça, e quando estão saindo do teatro, um homem, morador de rua, que morava ali ao lado do teatro, vem tilintando de frio e pede ajuda. Uma das senhoras então tira o seu rico casaco de peles e presenteia o homem para que ele se abrigue. E a sua amiga diz a ele: não faça isso, esse seu casaco é muito caro, ele não vai dar a ele o valor suficiente. E ela diz: você tem razão. Então vamos para casa, e quando nós lá chegarmos, vamos mandar então o nosso funcionário, o nosso empregado, trazer para eles vários cobertores, e assim ele vai passar essa noite quentinho. E retiraram-se para a sua rica residência. Lá chegando, tomaram um chá, comeram uns biscoitinhos, esqueceram do homem e foram dormir. Na manhã seguinte, uma delas lembrou-se, falou: e o homem lá que estava pedindo o nosso auxílio? É verdade, esquecemos. Chamou o funcionário, o empregado: olha, por favor, você pegue cobertores, leve para aquele homem. Lá se foi o rapaz. Chegou ao local e deparou-se com o corpo inerte daquele homem. Durante a noite, ele morrera de frio. Então elas perderam a grande oportunidade de socorrê-lo. Mas o egoísmo falou mais forte e poderiam ter salvado aquela alma. E exemplo de abnegação, nós vamos citar Divaldo Franco, quando já trabalhava na Mansão do Caminho, e ele e seu companheiro, que trabalhou, que também desenvolveu a Casa do Caminho, a Mansão do Caminho, fundaram a Casa de Jesus, porque Divaldo achava que ele tinha que praticar a caridade como na época do cristianismo primitivo, ou seja, ele resgatar as pessoas, e ele fez isso. Fundou uma casa no Mangue é uma região perto do mar ali, e ele ia na rua recolher as pessoas doentes, alguns até literalmente loucos. Levava essas pessoas para esta simples casa, que era uma casa pequena, dava alimentação, dava-lhes uma cama muito simples e chegava a dar banho nessas pessoas. E que dizer da abnegação de Chico, que atendia a milhares e milhares de pessoas, e ainda às quintas-feiras visitava aqueles que não podiam se locomover.
E o exemplo da irmã Dulce, muito citada, que mesmo na condição de uma religiosa em que não poderia sair do convento, ela saía de madrugada com a combizinha dela ali e ia recolher aqueles que estavam naquela situação de rua, os desesperados, os desesperançosos. E ela fazia isso à revelia da Madre Superiora. Um belo dia foi descoberta, mas a Madre ficou tão condoída por esta atitude de irmã Dulce, que é considerada como o anjo bom da Bahia, então ela passou a apoiar a irmã Dulce. Depois o movimento cresceu, ela com muito trabalho, muita ajuda, fundou o Hospital Santo Antônio, que existe até hoje, e que atende a mais de 700 pacientes por dia. E nós temos tantos exemplos, muitos. Tadeu, quantos minutos eu tenho ainda? 2? Legal, então eu vou poder encerrar aqui, me permitam ler. Encerrando sobre essa questão da caridade, eu vou ler para vocês as palavras de São Vicente de Paulo, que foi um dos espíritos que ajudaram Kardec na codificação. No capítulo 13, item 12, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, né? Então, caridade é em silêncio. Não se deve promover aquilo que nós fizemos. Diz o nosso irmão: sede bons e caridosos. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os nossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo, cumprindo este dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Assim como perguntou a Jesus, o doutor da lei, o que tenho que fazer para ganhar a felicidade eterna. Muito obrigado por todos, pela presença, pela atenção, e eu repito, foi um prazer estar aqui, e que o manto sagrado de Jesus possa abençoar a todos nós. Que assim seja. Agradecer ao Gilson por compartilhar o seu estudo, suas reflexões. Sempre importante para nós relembrarmos o Evangelho do Cristo, os ensinamentos tão importantes para a nossa caminhada. E agora, depois de tanto recebermos as informações, o conhecimento, nós vamos receber o passe. Esse passe que vai ser ministrado pelos médiuns e vai nos auxiliar, nos fortalecer. Desde que entramos aqui na casa, os irmãos espirituais estão nos analisando, observando as nossas necessidades, e a partir de agora os médiuns iniciam o passe e vão derramar sobre cada um de nós as vibrações, as emanações benfazejas que vão nos auxiliar. Então vamos nesse momento nos ligar ao nosso mentor, ao nosso espírito amigo que nos acompanha. Vamos tranquilizar a mente, abrir os nossos corações, permitindo que essas energias sejam derramadas e que possamos absorvê-las, trazendo para nós equilíbrio, trazendo força, esperança, fortalecendo-nos na fé, para que a nossa caminhada seja uma caminhada menos difícil. Sabemos que passamos por dificuldades, mas temos a certeza de que, amparados pela espiritualidade amiga,
nosso Mestre Jesus, que nos acompanha diuturnamente, nós estaremos mais fortes, mais preparados. E essas vibrações vão penetrando no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, fazendo uma higienização, nos fortalecendo e nos auxiliando para que a nossa jornada seja uma jornada de equilíbrio, iluminada, que tenhamos discernimento para fazermos as melhores escolhas que possam nos auxiliar e, consequentemente, auxiliar aqueles que estão ao nosso lado. Que a nossa jornada seja uma jornada equilibrada, tranquila, com muita luz, com muita paz. E agora, depois de recebermos o conhecimento, de recebermos essas energias benfazejas, nós vamos fazer o quê? Praticar a caridade e doar essas energias que os irmãos espirituais vêm até aqui para buscar, para levar a tantos lugares aonde se encontram necessários, levando aos hospitais, onde companheiros enfermos se encontram. Então vibremos pelos médicos, os enfermeiros, pelo corpo técnico do hospital, vibrando por esses irmãos que se encontram nas enfermarias, para que eles possam receber o auxílio, se fortalecerem e encontrarem a sua melhora. Vibramos pelos orfanatos, vibramos pelos asilos e casas de repouso, vibramos pelos presídios, vibramos pelos companheiros que se encontram nas ruas, passando por necessidade, que essas vibrações possam ser levadas a todos esses lugares, levando esperança, levando força, levando muita calma, equilíbrio e harmonia para esses irmãos, nessa jornada onde todos nós estamos caminhando. Vibramos cada um pelo seu lar. Então imagine o seu lar, as portas se abrindo, essas vibrações chegando até lá, os nossos companheiros, parentes que vivem conosco também recebendo essas energias benfazejas, fazendo um equilíbrio, restabelecendo uma psicosfera do lar agradável, harmoniosa, equilibrada, para que quando lá retornarmos possamos também absorver essas benesses. Então todas essas energias que nós recebemos e que doamos também por essa casa que nos recebe de braços abertos, pelo seu corpo diretivo, pelos seus trabalhadores, como também vibramos pelas casas co-irmãs, a Crepade, lá em Ferraz de Vasconcelos, a Caspage, lá em Guaianazes, que todas essas casas que compõem o núcleo do Paz e Amor recebam as vibrações amoráveis de auxílio, de força, de esperança, na continuidade desse trabalho bendito de acolhimento a irmãos encarnados e desencarnados. E nesse momento, depois de recebermos, de doarmos, nós vamos vibrar pelas nossas águas, essas águas que trouxemos, que o plano espiritual, nesse momento, vai derramar em cada uma dessas garrafas o lenitivo necessário para o nosso corpo, para nós espíritos, para que possamos nos fortalecer, possamos receber aquilo que necessitamos para a nossa melhora, com muita paz, com muito equilíbrio, muita harmonia, e que ao bebermos esta água, possamos absorver essas benesses trazidas pelo plano espiritual, esses companheiros que vão buscar na natureza o ingrediente necessário nas formulações para a nossa cura, para a nossa melhora. Mestre amigo, agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos aqui mais uma vez nessa casa de paz e amor.
que as bênçãos do mais alto estejam conosco, que possamos ter uma semana repleta de paz, de amor, de equilíbrio, praticando, Mestre, a caridade que é o instrumento que nós temos para auxiliar o próximo e, ao mesmo tempo, nos auxiliarmos. Que tenhamos uma semana repleta de paz, de equilíbrio e harmonia, e que tenhamos muita paz nessa caminhada, com reflexões e com pensamentos positivos. Que a paz do Mestre e amigo Jesus esteja com cada um de nós e vocês, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, muita paz, bom retorno aos seus lares, até a próxima terça. De luz, paz e amor em Jesus.